Olá pessoal, eu sou o Cleison Crovador, eu sou mestrando do PPGO, orientado da professora Giovana Mongurel Gomes, e eu vou dar uma aula para vocês hoje sobre resinas compostas, desde a composição até a classificação desse material. A resina composta é um dos materiais que vocês vão utilizar no dia a dia clínico de vocês e praticamente em todos os pacientes você vai acabar utilizando esse material. Então ele é um dos mais importantes na odontologia. A nossa aula vai ser um pouco sobre a introdução desse material, então como que surgiu esse material, qual que era o propósito dele, um breve histórico desse material, a composição das resinas compostas. Então vocês vão observar que existem diferentes partículas que compõem esse material, a classificação deles em diferentes subgrupos, a escolha da cor, que é um dos passos principais da resina composta quando a gente vai utilizar ela na clínica, e ela é uma das características mais importantes desse material também. E aí eu vou trazer para vocês um pouco sobre as resinas de efeito e as resinas unicromáticas, que são. Elas têm os mesmos princípios da resina composta, mas elas têm algumas características e algumas aplicações específicas para a utilização desse material. Por isso que eu acho interessante trazer elas separado da resina composta convencional que a gente vai falar, justamente por ter essas características um pouco mais distintas entre elas. Bom, quando foi para ser criado esse material, os pesquisadores então eles olharam para o dente natural, para vários dentes naturais, e eles precisavam desenvolver um material que conseguisse copiar todas as características anatômicas desses dentes. E aí eles começaram a analisar o que de fato eles precisavam que esses materiais tivessem para que devolvessem todas essas características. E aí a gente vai entrar então nos princípios dessas resinas compostas, que basicamente vai ser a cor. Então é um fator muito importante e esse material precisa copiar de uma maneira fidedigna a cor dos dentes que o paciente tem, ou então do remanescente que ficou nesse paciente quando você vai, por exemplo, fazer uma classe 4 nele. Então essa cor precisa ser exatamente a mesma do que a do dente natural, para você não enxergar essa restauração quando a gente olha. E aí eles precisavam então que esse material conseguisse ter as diferentes cores que a gente tem nos pacientes. Além disso, eles precisavam de um material que desse forma, justamente pelas características anatômicas desses dentes. Então, por exemplo, um incisivo central, a gente precisa devolver a angulação correta, as características palatina desses dentes. O molar, a gente precisa conseguir dar o formato das cúspides, das vertentes. Enfim, cada grupo de dente tem as suas características e esse material precisa devolver todas elas quando a gente vai executar a técnica restauradora. E aí, tem algumas características que elas são muito próprias dos dentes naturais, como a translucidez, a opacidade, a fluorescência e a opalescência. Esses quatro princípios eles estão dentro das características ópticas do dente. Então, às vezes ela não é tão perceptível no material, mas quando a gente observa ela em diferentes tons de luz, se escuro ou claro, luz negra, luz branca, enfim, essas características elas vão aparecendo e esse material precisa copiar para que, assim como a cor, a gente não consiga identificar a ausência dessas características, desses princípios. Bom, e aí, além de todos esses princípios, a gente tem dois que são os fundamentais, que é justamente a função e a estética. Então a gente precisava, né, de um material que devolvesse a parte estética, então que ficasse bonito essa restauração, esse procedimento que a gente está fazendo, além, claro, de devolver a função. Então, vocês vão ver ao longo da parte de classificação que a gente vai ter uma classificação em relação ao tamanho das partículas. E isso justamente é para devolver essa função em determinados grupos de dente. Então, um dente posterior, o grupo dos molares e dos pré-molares, a gente tem um esforço mastigatório muito grande. Diferente, por exemplo, de um incisivo central ou de um lateral, que a gente não vai ter tanto esse esforço mastigatório, assim como, por exemplo, a mesa oclusal dos dentes posteriores, né? Então, esse material ele precisava atingir também esses dois princípios, principalmente além daqueles que eu já mencionei no slide anterior.
Bom, e como que surgiu essas resinas compostas? Como que eles chegaram nesses princípios? Lá em 1895 surgiu o amálgama de prata. Ele é uma restauração que vocês ainda vão trabalhar com ela, não na aplicação dessa técnica restauradora com amálgama, mas na clínica vocês vão encontrar muitos pacientes que têm. Então, quase que todos os pacientes que vocês atendem, alguma restauração ainda pode ser que tenha, principalmente pacientes mais antigos, pacientes com maior idade. Mas ele é um material que ele não era estético, então, por mais que ele tinha propriedades mecânicas muito boas, porque ele é um material metálico, então ele é resistente ao esforço mastigatório, mas a gente não tinha estética. Então ele era um material que ele não conseguia, por exemplo, devolver uma restauração em classe 4, que você não conseguia fazer ele no incisivo central. E aí então começou a surgir a demanda, justamente por uma procura da estética muito maior ao longo do tempo. E aí então, em 1940, percebam que é um tempo bem grande em que ficou só a utilização do amálgama, eles começaram a utilizar as resinas acrílicas. Então elas surgiram no mercado e aí elas têm uma coloração que se assemelha à cor natural do dente. Mas aí o que, que acontece? Esse material a gente utiliza muito ele na prótese, ele tem uma característica muito específica, que é a liberação de calor durante o seu processo de presa química. E essa liberação de calor, dependendo da restauração que era feito com esse material, a gente tinha uma irritação da polpa, a gente tinha necrose pulpar, então começou a ter muitos problemas na utilização desse material. Mas aí, claro, já é um avanço, porque se tinha cor, se tinha característica mecânica, tinha estrutura esse material, eles precisavam trabalhar a questão da temperatura. Então, já consideramos uma grande evolução daquilo que a gente tinha do amálgama. E aí a gente entra então em 1950 nas resinas epóxicas. Elas são resinas basicamente química, então era a mistura de dois materiais, de uma pasta base e de uma pasta catalisadora, que tomava presa e tinha uma resistência. Ele tinha uma resistência boa, tinha uma cor adequada, mas ele tinha uma liberação muito tóxica de alguns componentes. Então, não eram tóxicas assim absurdas, mas ele tinha liberação de algumas características que não era tão adequado para aquilo que a gente vinha propondo na odontologia. E aí, em 1962, surgiram as resinas compostas e, junto com ela, a odontologia adesiva. Então, vocês viram na aula de adesão, de adesivos, justamente a importância desse material e qual que é o princípio dele, por que que ele foi criado. E é justamente para fazer essa ligação da resina composta com o substrato dentário. O amálgama, a gente sabe que ele não tem uma adesão química, então quando a gente ia preparar a cavidade para o amálgama, a gente precisava preparar uma cavidade retentiva. Então criava-se estruturas como uma canaleta, deixava a caixa um pouco mais fechada na parte mais oclusal, justamente para que retesse esse material e ele não caísse. A resina acrílica e a resina epóxi, ela já tinha um princípio de uma adesão química ao dente, mas também ele não era 100% quanto a odontologia adesiva criou para a gente. Então, os adesivos, eles servem justamente como uma cola, como um material que vai juntar e vai deixar unido a resina composta ao substrato dentário. E aí, com isso, então, eles conseguiram pôr em prática aqueles princípios que eu trouxe no primeiro slide e começaram, então, o desenvolvimento de novas tecnologias e que elas evoluem a cada tempo justamente para ir atendendo cada vez mais princípios que a gente acaba deixando em alguns materiais. Mas então, o que, que são essas resinas compostas? Como o próprio nome já diz, ela é um material composto de várias estruturas. Então, dentro da resina composta, a gente vai ter uma matriz orgânica, que eu vou explicar um pouco mais para frente o que, que faz parte dessa matriz orgânica, mas basicamente é o que deixa, o que torna essa resina a massinha que a gente conhece. Então, popularmente, os pacientes chamam de massinha é justamente por essa característica que ela tem, pela manipulação fácil que a gente tem desse material, que atende o princípio da forma que eu trouxe para vocês. Então, essa massa, entre aspas, a gente consegue modelar ela para ficar na estrutura dentária. Aí a gente vai ter a matriz inorgânica ou partículas de carga,
que vão ser responsáveis pela estruturação desse material, ou seja, pela resistência. Então, se eu tenho só a matriz orgânica, eu não tenho resistência à compressão, por exemplo. Então, o esforço mastigatório, ele não seria compensado na matriz orgânica. E aí tem a matriz inorgânica, ou as partículas de carga, que são justamente as responsáveis por essa estruturação desse material. E aí, para deixar a matriz orgânica e a matriz inorgânica unidos, a gente vai ter os agentes de união, que justamente fazem essa união. Eles deixam a matriz inorgânica sempre aderida à matriz orgânica, para que ela não saia e não se dissipe dentro da cavidade bucal. Bom, a matriz orgânica, então, ela vai ser formada por monômeros, por inibidores de polimerização, modificadores de cor e fotoiniciadores. E agora eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre cada um desses materiais. Bom, os monômeros a gente vai ter uma outra classificação. Eles vão ser monômeros estruturais ou monômeros diluentes. Os estruturais eles vão ser os que vão estar em maior quantidade e o que foi desenvolvido justamente para trazer essa resistência e essa característica da massa desse dente. Então, por mais que a massa que eu comentei, que é a matriz orgânica, ela não tenha uma resistência muito grande, existem monômeros que depois de uma reação química se transformam em polímeros, então eles viram um material, entre aspas, duro, eles trazem uma certa resistência. E aí a gente tem, por exemplo, o BGMA, que é um dos materiais que tem na maioria das resinas compostas. Ele é um monômero que ele vai ter mais carga justamente pela estrutura dele ser muito viscoso. Então, esse material, se ele fosse utilizado, por exemplo, só o BGMA, a gente teria uma resina com muita viscosidade e difícil de a gente manipular. E aí, então, surgem os diluentes, que são justamente monômeros que, como o próprio nome já diz, diluem um pouco esses monômeros estruturais. Então, eles fazem um certo equilíbrio entre esses monômeros estruturais responsáveis por essa resistência das resinas, eles diluem um pouco para que ele tenha um pouco mais de molhabilidade. Então a gente consegue trabalhar um pouco mais com esse material. E aí então esses monômeros eles vão sofrer uma reação química e eles vão se transformar em polímeros assim que eles forem fotoativados ou quimicamente ativados. A gente vai ver nos fotoiniciadores e na classificação quanto à forma de ativação desses materiais que existem diferentes maneiras desses monômeros se transformarem em polímeros. Mas basicamente, quando eles são fotoativados ou eles são induzidos a essa reação química, os monômeros vão sofrer essa reação de interação com os demais componentes da matriz orgânica e com as partículas de carga, transformando num polímero único. Então, esse material ele fica como se ele fosse uma coisa só. Ele não fica mais essa divisão de todas essas partículas. Bom, a gente vai ter então os inibidores de polimerização também, que eles vão estar muito ligados à vida útil do produto e ao tempo de trabalho que a gente tem desse material. Então, por exemplo, se a gente pega uma resina acrílica, quando a gente mistura os polímeros, o polímero do monômero, né, o líquido e o pó, a gente tem um tempo de trabalho muito curto, porque começa já a reação química e o material toma presa muito rápido e a gente acaba perdendo trabalho nesse material. As resinas compostas, elas teriam essas reações também, mas aí eles incorporaram esses inibidores de polimerização, que normalmente os mais utilizados são o BHT e a hidroquinona, eles mantêm esses monômeros que interagem quando a gente ativa eles separado. Então eles servem como um segurança de monômero. Então eles ficam ali bloqueando a ligação química que geraria aquela reação que eu comentei com vocês. Isso também acontece porque a gente deixa esse material dentro da bisnaga que ele vem. Então, imagine se a gente não tivesse esses inibidores, assim que o material era introduzido dentro do frasco que ele é comercializado, ele tomaria presa e a gente perderia esse material. Justamente porque essas partículas, esses monômeros, teriam as reações químicas ali e eles iriam fazer o serviço que eles só fazem quando eles são fotoativados. Então é muito importante que esses materiais tenham esses inibidores, justamente para garantir esse tempo de trabalho e uma vida útil do produto muito grande. A gente vai ter também os modificadores de cor,
que basicamente são óxidos metálicos adicionados a essa resina, a essa matriz orgânica, que vão trazer a característica de cor. A gente vai ter uma classificação em relação às características ópticas que vai trabalhar muito essa questão da cor. Então eu trouxe aqui para vocês, só para a gente já ter uma breve introdução de que toda resina tem um modificador de cor de acordo com a cor especificada pelo fabricante. Então, quanto mais escuro, mais presença de óxidos metálicos e de diferentes metais também, sempre para atender essa coloração necessária. E aí a gente vai ter então os fotoiniciadores. Como eu comentei dos inibidores de polimerização, os fotoiniciadores são a parte responsável por iniciar aquela reação de presa dos monômeros, para eles se transformarem em polímeros. Então esses fotoiniciadores, eles ficam dentro do frasco já, eles estão prontos, eles só precisam de um estímulo para começar essa reação química e fazer a presa desse material. Os fotoiniciadores, então, eles podem ser a canforoquinona, o TPO e o ivocerin, que são uns dos fotoiniciadores mais presentes que a gente tem nos materiais. E aí cada fabricante utiliza um material diferente, mas o princípio desses fotoiniciadores é sempre o mesmo. Receber um estímulo, que ele pode ser tanto químico quanto foto, ativação, recebeu esse estímulo, libera íons que vão aderir aos monômeros e sucessivamente vão se transformar em polímeros. E aí a gente tem também uma tecnologia, por exemplo, APS, que as empresas acabam desenvolvendo. Justamente porque esses materiais, a canforoquinona é um exemplo, ela tem uma coloração amarela. Então, se a gente tem um modificador de cor para deixar um dente, entre aspas, mais amarelo, e a gente tem uma canforoquinona, a tendência é que esse material fique mais escuro. E aí surgiram essas novas tecnologias e vem surgindo no mercado justamente para atender as resinas mais claras. Então vocês vão ver que em pacientes jovens e que fazem clareamento, a gente não consegue utilizar uma resina convencional que a gente tinha um certo tempo atrás. Então aí desenvolveram resinas para dentes clareados e esses fotoiniciadores de coloração amarelada, eles influenciavam nessa cor final da restauração. Justamente porque quando eles interagem ali, eles estimulam os monômeros, eles liberam essa coloração deles amarelada também. Então, se eu tenho uma resina muito clara e eu tenho um fotoiniciador amarelo, como a canforoquinona, ele vai interferir um pouco, não muito, mas existe. E aí, então, eles surgiram essas tecnologias APS justamente para suprir essa necessidade de materiais cada vez mais claros e com cores mais fidedignas ao dente natural dos nossos pacientes. Bom, aí a gente vai entrar na matriz inorgânica, ou as partículas de carga que eu comentei para vocês. Então, são as partículas responsáveis por uma maior resistência desse material e uma menor quantidade de matriz orgânica. Por que uma menor matriz orgânica? Justamente porque ela não tem tanta resistência. Então, esse material ele precisa ter um certo equilíbrio. Ele precisa ter um material que permita a gente manipular ele e ele ser fotoativado e daí para tomar a forma final, e assim como a gente precisa ter um material com muita resistência também. Então todas as resinas, e vai ter uma classificação quanto a isso, vocês vão ver que existem porcentagens diferentes desses materiais. E aí então, quanto a gente tem mais carga nessa resina, mais partículas de carga, a gente vai ter mais resistência nesse material dentro de um equilíbrio com a matriz orgânica também. Bom, essas partículas de carga elas podem ser de sílica, que elas têm um alto polimento, uma baixa radiopacidade e uma baixa resistência. A gente pode ter também partículas de quartzo, que têm uma menor dureza e maior radiopacidade. E quando a gente fala em menor dureza, a gente tem uma menor resistência também. E aí a gente tem o vidro, que tem boa resistência, uma baixa radiopacidade, uma alta expansão térmica e uma dificuldade no polimento. E aí, por que eu trouxe esses três para vocês, sendo que basicamente os três têm alguns pontos negativos? É justamente porque ao longo do desenvolvimento do material, eles foram utilizando esses diferentes componentes de partículas de carga para ver qual que seria mais adequada e qual que responderia à necessidade desses materiais.
E aí a gente vai ter também os agentes de união, que normalmente o mais usado é o silano, que vai ser responsável então por fazer a ligação das partículas de carga com a matriz orgânica do dente, fazendo então uma distribuição uniforme das tensões que essa restauração vai receber. Então, quando a gente tem o esforço mastigatório, essa tensão ela vai distribuir, ele vai servir como um amortecedor, entre aspas, nessa restauração. Ele vai aumentar a estabilidade de cor, justamente porque não deixa esse material ser removido da restauração, criando cavidades para que gere um manchamento. Ele vai aumentar a resistência ao desgaste e à degradação hidrolítica, que é justamente isso que eu acabei de comentar. Então, ele adere, por exemplo, a partícula de vidro à matriz orgânica, que agora ela está polimerizada, ela está rígida, justamente para que quando o paciente vai escovar o dente, ele não vá tirando essas partículas de vidro, criando rugosidade nesse material. E aumenta também a manutenção do polimento. Então, essas três últimas características, elas estão ligeiramente ligadas ao fato de que o agente de união não deixa com que as partículas de carga saiam, se dissipem dessa restauração, criando esses gaps que a gente teria uma rugosidade maior, levando a um manchamento, a um difícil polimento. Bom, pessoal, e aí então a gente vai ter a classificação quanto ao tamanho das partículas, quanto à viscosidade, a forma de ativação, a técnica de inserção na cavidade, as características ópticas do material. Na parte 1 da aula de hoje, eu vou falar só sobre o tamanho das partículas e a viscosidade. As outras classificações eu trago para vocês na parte 2. Bom, em relação ao tamanho das partículas, a gente vai ter então as macropartículas, as micropartículas, as de partículas pequenas, híbridas, microhíbridas, nanopartículas e nanohíbridas. Eu trouxe para vocês como se fosse uma linha do tempo desse material, porque é justamente isso que a gente tem em relação ao tamanho das partículas. As primeiras resinas que surgiram, elas são da classificação de macropartículas, e elas tinham partículas de quartzo de 8 a 15 micrômetros, elas tinham muita rugosidade superficial, uma tendência de manchamento, e elas tinham uma maior radiolucidez. Essa principal característica desses materiais, desse material macroparticulado, era justamente em relação ao tamanho dessas partículas. E aí eles perceberam então que o tamanho da partícula interferia muito na questão da rugosidade desse material. E aí eles fizeram então as resinas microparticuladas. Eles já trouxeram partículas, se vocês verem, de 0,04 até 0,4 micrômetros, o que já era muita diferença das macroparticuladas. Então esse material já tinha uma lisura superficial maior, porém ele tinha propriedades mecânicas muito baixas. Então, o que aconteceu? Eles começaram a perceber que partícula muito grande não dava certo, partícula muito pequena também não. Mas deveria ter alguma coisa ali no meio que tinha essa relação, porque não estava fazendo sentido. Aí eles tentaram trocar as partículas para partículas de vidro. Foi quando surgiu então as resinas de partículas pequenas. Eles incorporaram partículas de vidro de 1 a 5 micrômetros. Aí já começou a ter uma propriedade mecânica adequada. Elas eram mais radiopacas e menor contração de polimerização, porém elas ainda tinham uma certa rugosidade. Então elas, por exemplo, para uma restauração anterior, elas não conseguiam dar um polimento e um bom acabamento nessas restaurações. Foi aí então que surgiram as resinas híbridas. A partir das resinas híbridas, a gente já começa a só ter algumas alterações nesses materiais, mas já são resinas que a gente até pode considerar como resinas universais, que elas apresentam um bom polimento e têm uma resistência adequada em relação ao esforço mastigatório, por exemplo. Então, as resinas híbridas elas surgiram com partículas de vidro de 1 a 5 micrômetros mais sílica coloidal. Basicamente, a sílica coloidal é aquilo que eu comentei para vocês. É aquele pozinho, digamos assim, que ele basicamente ele supria o espaço que uma partícula de vidro deixava entre outra. E aí isso permitia com que desse um polimento muito bom para o material. Mas aí, não satisfeito com esse polimento e com essas características, foi desenvolvido então as microhíbridas.
eles diminuíram as partículas que tinha, então, enquanto as resinas híbridas tinham partículas de vidro de 1 a 5 micrômetros, as microhíbridas só tinham partículas de até 1 micrômetro. Então, elas eram partículas inferiores e os espaços ali que as híbridas utilizavam a sílica coloidal para tentar não deixar esses espaços, eles continuaram utilizando a sílica coloidal com vidro de bário, lítio ou zircônia. Então eles uniram esses materiais para que eles tivessem um maior polimento desse material. E aí também considerado como uma resina universal, porque ela tinha boas propriedades mecânicas e bom acabamento e polimento para dente anterior, por exemplo. Mas aí surgiu então as nanotecnologias, que basicamente desenvolveram nanopartículas ou partículas extremamente pequenas. Elas são muito pequenas mesmo se comparado ao que a gente tinha nos materiais anteriores que eu comentei. Elas eram partículas de sílica ou de zircônia sílica, então a união desses dois, e elas tinham de 1 a 80 nanômetros. Então elas eram inferiores ao tamanho das partículas das outras resinas, como as microhíbridas, por exemplo. E aí as nanopartículas, elas apresentam, né, um excelente polimento e uma excelente propriedade mecânica. Então é tudo que uma resina, para ficar como uma resina universal, tanto para dente anterior quanto para dente posterior, precisam. Mas claro que sempre a busca é muito grande justamente pelo polimento, porque aí ao longo do tempo vocês vão perceber a necessidade de uma resina que tenha um bom polimento, por exemplo, para uma restauração de classe 5, onde a gente não pode ter um material rugoso em contato com o tecido periodontal, justamente por essa irritação desse tecido. E aí, quando a gente tem um material que permite a gente dar um polimento extremamente eficaz, a gente vai ter uma saúde periodontal e uma longevidade do material restaurador e da restauração que a gente fez muito grande. E aí eles então, além das nanopartículas, eles desenvolveram as nanohíbridas, que são partículas com diferentes tamanhos também, assim como a nanopartícula, porém elas são partículas de vidro e sílica coloidal. Então elas têm uma resistência um pouco maior em relação às nanopartículas, mas elas apresentam um excelente polimento e uma resistência mecânica muito boa. Bom, como eu comentei para vocês, antigamente eles utilizavam o quartzo para fazer a parte de partícula de carga desse material. Só que aí eles perceberam que o quartzo era muito grande. Então a gente viu lá nas macro e nas micropartículas que eles eram extremamente grandes. E aí, então, eles usaram a sílica para tentar substituir esse material nas partículas pequenas, mas eles viram que a sílica era muito pequena. E aí vocês viram que eu trouxe das nanopartículas e das resinas híbridas, justamente partículas de vidro. E aí, então, eles perceberam que o vidro era uma opção muito boa para o desenvolvimento das resinas. Portanto, que a resina, né, a última classificação que a gente tem das nanohíbridas é justamente com partículas de vidro. Então a gente consegue entender essa evolução através dos estudos desses materiais para fazer a composição das resinas. Bom, aqui eu trouxe então as híbridas, as microhíbridas, as nanopartículas e as nanohíbridas justamente como resinas universais, tanto para dentes anteriores como para dentes posteriores, justamente pelas características que esses materiais têm. Então, no mercado hoje, e o que a gente mais utiliza, está dentro dessas classificações que eu trouxe aqui para vocês. Então, a gente não precisa tentar dividir um material ou outro, porque a gente vai conseguir utilizar tanto para dente posterior quanto para uma classe 1 ou uma classe 4 ou uma faceta em resina, o mesmo material. Aqui eu trouxe para vocês as formas de apresentação do material. Normalmente eles vêm nesses tubos de resina. E aí vai depender da viscosidade, da cor, enfim, ele tem algumas alterações, mas eu vou trazer para vocês na parte 2 da nossa aula. Agora a gente vai entrar na última classificação dessa aula, que é em relação à viscosidade.
A gente vai ter as resinas de baixa viscosidade, as resinas regular e as resinas de alta viscosidade. A viscosidade, como eu mencionei lá anteriormente na parte dos monômeros, ela está muito ligada a esses componentes da resina. Então, de acordo com os monômeros e a quantidade de partícula de carga, a gente vai ter essa viscosidade, essa classificação em relação a isso. As resinas de baixa viscosidade, elas permitem um escoamento da resina em locais de difícil acesso. Elas, por serem fluídas, elas não têm tanta resistência, justamente porque elas têm menos carga. Eu comentei lá anteriormente para vocês, na composição do material, que quanto maior o número de carga, maior a resistência. Só que se eu tenho muita carga, muito material rígido dentro da minha resina, eu não consigo deixar ela fluida. E aí então eu diminuo a quantidade de carga para que ela fique mais fluida, tendo uma maior quantidade de matriz orgânica, eu retiro essa resistência. Então esse material ele já não é indicado para uma restauração que vai receber muito esforço mastigatório. Eles têm menor módulo de elasticidade e eles são normalmente utilizados para selamento de fissuras, cavidades pequenas, base para restaurações, e eles auxiliam na manutenção da parede palatina nas restaurações de classe 4 e selamento proximal nas restaurações de classe 2. Então essas são uma das aplicações que a gente vai ter para as resinas de baixa viscosidade ou resinas flow que a gente conhece. Então ele é um material que ele tem uma utilização um pouco mais restrita e a gente precisa avaliar muito bem a situação que a gente vai utilizar ele. Mas quando tem a indicação, ele é um material de excelente propriedade, justamente para atender aquilo que a gente precisa. A gente vai ter as resinas de viscosidade regular, que é a resina que a gente mais utiliza e mais tem contato no dia a dia clínico. Então, ela vai ter uma viscosidade de uma massa, que é justamente o que a matriz orgânica traz. Ela é utilizada tanto em dentes posteriores quanto em dentes anteriores para as restaurações. Ela permite uma fácil escultura, diferente da resina fluida de baixa viscosidade, que ela não permite com que a gente faça a anatomia ou a escultura dental, por exemplo, numa restauração classe 1 de um molar. Então, a resina regular ela já permite com que a gente modele essa restauração para que a gente devolva a anatomia correta para esse dente. Elas são indicadas, então, conforme a sua carga e a sua propriedade, e elas vão ser utilizadas, então, dependendo da situação, como material de dentina, como material de esmalte, que a gente vai ver nas outras classificações que existem essas diferenças entre elas, e justamente a questão da carga, porque eu vou explicar que quando a gente precisa de um material um pouco mais transparente, mais translúcido, a gente diminui a quantidade de carga e isso diminui a resistência. Então as resinas regulares elas vão ter as suas indicações também de acordo com aquilo que a gente vai utilizar. Aqui também um exemplo de restauração de classe 5, então a gente utiliza uma resina de viscosidade regular justamente porque a gente precisa ter controle da restauração que a gente está fazendo. Se eu utilizo uma resina fluida em uma classe 5, eu não consigo manter ela no local que ela precisa ficar. As resinas de alta viscosidade que a gente tem também, elas são resinas pouco estéticas, porque elas têm um difícil polimento e uma maior rugosidade, justamente porque elas têm muita carga. Então, assim como as de baixa viscosidade, elas são fluídas porque a gente tira uma certa quantidade de carga desse material, as resinas de alta viscosidade a gente coloca muita carga e ela fica muito rígida. Então ela é um material que a gente precisa calcar, a gente precisa fazer força para conseguir condensar esse material na cavidade. A resina regular a gente não precisa utilizar tanto essa força para aplicar o material, porque ela já permite, ela tem um certo escoamento dentro da cavidade. E aí ela tem maior tensão gerada pela contração de polimerização, justamente pela quantidade de carga. Então é uma resina que ela contrai muito quando a gente polimeriza. E aí ela tem indicação apenas para dentes posteriores quando é utilizado, mas quase que a gente não tem tanto contato no dia a dia clínico. A gente não consegue encontrar tão fácil um caso que necessite desse material. Bom, uma breve síntese então da aula da parte 1, a gente falou um pouquinho da composição das resinas, então a matriz orgânica, partículas de carga, agentes de ligação,
e comentou também em relação à classificação das resinas, ao tamanho das partículas e quanto à viscosidade. Bons estudos, e aí na parte 2 a gente volta a comentar um pouco mais sobre a classificação das resinas e sobre as resinas de efeito e as unicromáticas. Até mais!